Comunicar sempre foi extremamente importante. Nos negócios pode ser a diferença entre fazer uma venda ou não fazer uma venda. Em grupos pode ser a diferença entre fazer boas amizades ou não fazer assim tão boas amizades, ou fazer bom networking e não fazer bom networking. E mesmo sendo nós seres já com milhares de anos e sempre a comunicar, desde sempre comunicámos de variadas formas e a comunicação foi evoluindo, mas mesmo assim parece que isto da comunicação continua a ser um grande mistério, às vezes até um bicho de sete cabeças, e então hoje trago para ti 7 dicas para comunicares de forma mais confiante. A primeira de todas é modelar líderes ou ídolos teus que tu sabes que comunicam de forma confiante. Ídolos, pessoas que tu conheças direta ou indiretamente. E o que é isto de modelar? Modelar é perceber o que é que a outra pessoa está a fazer tão bem, neste contexto específico de comunicar de forma confiante, e adaptar a ti. Neste caso, tu perceberes como é que ela está a fazer, por exemplo, como é que é a postura dela, a postura corporal, como é que ela faz para ficar confiante. Podes, por exemplo, ver se existe algum tipo de gesto. O Ronaldo, por exemplo, quando vai marcar um penalti, ele não faz a postura que lhe apetecer, ele faz sempre aquela postura, porque o ajuda a entrar no modo de vamos lá, é para marcar um penalti e é para sair gol daqui. Ele faz aquela postura especificamente para isto. Então tu podes perceber que se existem estes gestos que ajudam outros líderes, tu podes perceber que outros tipos de gestos é que os líderes usam e tu também tens os teus gestos, aquelas coisas que te ajudam a ti a ganhares mais confiança. Outra coisa que podes também modelar é padrões de discurso. Por exemplo, perceber como é que essa pessoa fala, se existem formas de falar que se calhar não são assim tão comuns ou que tu vês mais naquela pessoa e que parece que ajuda a ficar mais confiante, se diz coisas que normalmente puxam mais para cima ou que são mais positivas, se usa palavras que também são fortes de forma negativa ou não, perceber todas estas palavras, os padrões de discurso, tom de voz também, o que não significa que tu tens de fazer tudo igual, porque modelar não é fazer tudo igual, isso é sermos papagaios. Modelar é ver o que é que a outra pessoa faz bem, é recolhermos essa informação, percebermos como é que ela está a fazer isto tão bem e adaptarmos a nós aquilo que nos faz sentido a nós, porque se estivermos só a copiar tudo, também não vai ser assim tão genuíno, e uma comunicação confiante convém ser genuína. A segunda é fácil, é sorrir. Porquê? Sorrir dá para dois lados, dá para ti e dá para os outros. Para ti, como? Se tu estiveres a sorrir, será que vais estar a sentir-te em baixo? O nosso corpo ajuda-nos muito a ter outros tipos de estado. Por exemplo, podemos usar o nosso corpo para nos sentirmos de outra forma. E então, por exemplo, sorrir para ti vai fazer com que tu te sintas melhor. Se tu estiveres em baixo e tu começares a sorrir, será que vais sentir-te tão em baixo? Então, sorrir ajuda-te a ti a ficares mais bem disposto, ajuda-te a sentir-te melhor e quando estás mais bem disposto também ficas mais confiante. E além disso, quando tu sorris, as outras pessoas têm tendência a sorrir de volta, a não ser que seja uma pessoa, se calhar, completamente estranha, que passa por ti, sorri, e tu ficas assim meio a pensar o que é isto. Mas se for uma pessoa que esteja no teu ambiente, no teu contexto, e tu estás a sorrir para ela, ela tem tendência a sorrir para ti de volta. E então cria-se ali um bom ambiente, um ambiente em que tu estás a sorrir, a outra pessoa está a sorrir, tu ficas bem disposto, a outra pessoa também fica bem disposta, e quando estão todos bem dispostos, normalmente também estão mais abertos a ouvir outras ideias. Se tu estás a comunicar de forma confiante e se estás a comunicar alguma coisa que seja, acredito que queiras que a pessoa esteja mais bem disposta e que esteja aberta a ouvir-te, por isso sorrir é uma coisa bastante simples, é simples e é muito eficaz. A terceira é o rapport, e o rapport é o quê? O rapport é, de certa forma, estarmos em sintonia com os outros. E o que é isto da sintonia? Nós temos no nosso cérebro umas coisinhas que se chamam neurónio espelho. E quando estes neurónios espelho detectam que a outra pessoa que está à nossa frente usa gestos parecidos com os nossos, palavras parecidas com aquelas que estamos a usar, o mesmo tipo de tom de voz, se calhar a mesma linguagem corporal, por exemplo, o que chega ao outro lado, àqueles neurónios espelho, é esta pessoa deve-me entender, ela fala como eu, mexe-se como eu, se calhar entende-me, se calhar pensa como eu.
E todos gostam de sentir isto, desta pessoa pensa como eu. Se pensarmos, esta pessoa não me percebe minimamente, se calhar não vamos sentir assim tão confiantes, não vai ser aquele ambiente meio estranho. E então isto de estarmos a fazer rapport acaba por ser uma excelente forma, das melhores, até uma ótima forma da outra pessoa estar ali em sintonia connosco, de querer ouvir-nos, de estar a gostar de nos ouvir e de estarmos em sintonia, a partilhar ideias. Se calhar a pessoa até vai ter alguma vontade de interagir, porque vai estar ali mesmo um bom ambiente, e quando estão em rapport as coisas fluem muito melhor. E vamos passar à quarta dica, é bastante parecida com o rapport, é linguagem corporal especificamente. E então, linguagem corporal, novamente para ti e para os outros. Para ti, no sentido em que é importante perceberes também como é que está a tua linguagem corporal quando estás a falar com os outros. Se estás muito retraído, se não estás retraído, que imagem e que mensagem é que tu estás a passar por outro lado. É importante ir tendo isso em conta, que imagem é que eu estou a passar, qual é a mensagem que eu estou a passar, o que é que as outras pessoas do outro lado podem estar a percepcionar, tendo em conta a forma como eu me estou a mexer, ou a minha linguagem corporal, a minha postura, e também do outro lado ir percebendo qual é que é a postura dos outros, perceber se quando tu falas de algumas coisas em específico, as outras pessoas reagem, por exemplo, negativamente, ou até podem reagir positivamente, é ir estando com atenção como é que uma pessoa está a reagir a uma coisa que tu estás a dizer. E se tu perceberes que uma pessoa está a reagir de forma um bocadinho negativa a alguma coisa que tu estás a dizer, se calhar até pode ser uma palavra em específico, ou uma ideia em específico. Então tu estás a perceber, ok, se calhar por aqui não é bem o caminho. Como é que eu posso dizer isto de outra forma que a pessoa consiga, se calhar, perceber melhor, ou que seja mais interessante para a pessoa? Porque, lá está, se tu estiveres a prestar atenção ao que a outra pessoa está a dizer, tu consegues muito mais facilmente entregar-lhe a informação da forma que é mais fácil para ela perceber, e ao tu veres que a outra pessoa está a entender-te e está a gostar de te ouvir, não te sentes confiante? Quinta dica, muito importante também, relativamente fácil, dependendo das alturas, que é respirar. E como assim respirar? Quando estamos a falar muito depressa e muito nervosos, normalmente não estamos a respirar. E até se nota na fala, começamos assim a falar e parece que nem sequer conseguimos dizer as palavras em condições, quase como se tivéssemos acabado de fazer uma maratona e de repente temos uma apresentação para fazer, que azar. Então, uma coisa muito importante é prestarmos atenção à nossa respiração. Há pessoas que têm tendência para falar mais rápido, não significa que de repente vamos falar muito devagar. Pessoas que falem mais devagar podem falar mais devagar na mesma. O que aqui é importante perceber é que a respiração ajuda a falarmos na nossa rapidez normal de falar. Não vamos estar a falar mais depressa do que aquilo que é suposto, porque quando estamos a falar muito depressa e ofegantes, passa aquela mensagem de que queremos despachar a coisa muito rápida, que é para ver se saímos dali porque estamos num sítio desconfortável. E quando estamos desconfortáveis e a tentar passar a mensagem muito rápido, se calhar essa mensagem vai ficar meio perdida. Se calhar até te lembras, na escola acontecia muitas vezes a turma toda e depois ia o aluno lá para a frente e aquilo era muito constrangedor, muito estranho, e então o aluno começava a falar muito rápido e quase nem sequer conseguia respirar, e então estava super ofegante e dizia aquilo tudo muito depressa, que era para ver se podia sentar outra vez. É uma questão de respirar mais um bocadinho, até porque quando tu estás a respirar tu consegues pensar com mais calma. Além de respirar, também faz uma outra coisa, que é oxigenar o teu cérebro. E se tu queres pensar com clareza, se tu queres raciocinar com clareza, se tu queres usar boas palavras, de certa forma, e basicamente se o que tu queres fazer é comunicar bem, se comunicar com boas palavras e passares bem uma mensagem, o que tu precisas é que o teu cérebro esteja a funcionar bem, e o teu cérebro não funciona bem se ele não tiver oxigênio. Ele fica assim muito apertado e não consegue funcionar muito bem. Portanto, respirar também ajuda nesse sentido, também vai oxigenar o teu cérebro, e ao oxigenar o teu cérebro tu tens muito mais facilidade em pensar. Por isso, respirar é benéfico de muitas formas. Sexta dica é calçar os sapatos dos outros. Não literalmente, é calçar os sapatos do outro no sentido em que estamos a tentar perceber o que é que o outro sente, como é que o outro pensa. Se nos conseguirmos pôr na posição da outra pessoa, muito mais facilmente conseguimos entregar-lhe aquilo que ela mais facilmente vai conseguir perceber, ou se calhar conseguimos mais facilmente falar para ela de maneira que ela consiga mesmo perceber, porque se estamos a entendê-la e se estamos
com a intenção de entender a pessoa, em vez de estar só ali a dizer aquilo que temos a dizer, até podemos estar mais ou menos confiantes naquilo que estamos a dizer, mas se estivermos confiantes no que estamos a dizer e a mensagem não estiver a passar para o outro lado, também não está a servir de nada, porque vamos para ali e achamos que estamos a falar uma coisa muito boa, mas se a outra pessoa não estiver a conseguir perceber, o resultado também não vai ser grande coisa. Por isso, muito importante para comunicarmos também de forma confiante e para sentirmos receptividade do outro lado, porque isso dá-nos confiança, é calçarmos os sapatos da outra pessoa. Por fim, a última dica, que é a preparação prévia. A preparação prévia faz com que tu não estejas quase como a inventar no momento. A preparação prévia faz com que tu já saibas a matéria, vamos dizer assim, já sabes a matéria, já sabes sobre o que é que estás a falar, tu confias naquilo que estás a falar, porque conheces o tema, tu já fizeste esse trabalho de casa, sabes aquilo que é preciso dizer, portanto, se tu souberes a matéria toda, tu podes focar-te nas outras coisas, podes focar-te em tu estares ali só e apenas a dizeres aquilo que precisas dizer, podes estar a focar-te em ver como é que a outra pessoa está a receber a mensagem, podes estar a focar-te em respirares, em fazeres o rapport, podes focar-te nisso tudo, se já souberes a matéria toda. Isso fica de lado, está tratado, vamos focar-nos em entregar uma boa mensagem, em fazer com que isto também seja interessante para a outra pessoa, com que não seja só chato, vamos fazer com que isto seja um momento em que tu partilhas alguma coisa, as pessoas até gostam de te ouvir, tu gostas de falar e é muito melhor quando gostamos de ouvir o outro e quando gostamos de estar a falar. Mas espera, existe mais um bónus. O bónus é pratica. Porquê? Tudo é estranho ao início, ninguém nasce a saber comunicar de forma confiante. Nascemos a saber comunicar qualquer coisa e depois aprendemos, praticamos mais coisas. Portanto, este conhecimento todo nunca vai servir de nada se ficar arrumado na gaveta. É importante, é muito importante pô-lo na prática, praticando, comunicando com outros e pondo todos estes aspectos em prática e, se for preciso, ir praticando um de cada vez até que começas a dominar cada um deles e depois vais juntando até que qualquer dia usas todos e nem te apercebes porque de repente é simples para ti. Se este vídeo te foi útil, carrega no botãozinho para cima para dares um gosto e carrega no sininho para subscreveres o canal, para assim seres notificado sempre que sair mais um vídeo e poderes vê-lo. Tchau, tchau!